Olá, amigos! Nós estamos na Semana Santa e nesta semana nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, Jesus Cristo se encarnou, viveu a vida humana, morreu a morte eterna que deveria ser do ser humano e ressuscitou, conquistando a vida eterna que Ele deu para o ser humano, para que assim todo aquele que nele cresce pudesse escolher viver a vida eterna que ele nos dá ou a morte eterna que o pecado trouxe sobre nossa vida. Falando em um pecado trouxe sobre a nossa vida, nós vivemos em um mundo cheio de maldades, cheios de violências, cheio de coisas ruins, onde pessoas boas sofrem, pessoas inocentes pagam o preço da violência de pessoas corruptas, pessoas violentas, de pessoas más. Aliado a isso, tem calamidades naturais que atingem a humanidade em todas as partes do globo. E pessoas inocentes, pessoas muitas vezes até sem nenhuma forma de escapatória, acabam sendo atingidos e mortos por essas calamidades naturais. E a pergunta que fica no ar é: por que as pessoas sofrem? Por que existem essas coisas ruins sobre o mundo? Por que isso cai sobre nós? Deus realmente está vendo estas coisas? Por que Deus permite que isso aconteça? É Deus o culpado dessas coisas acontecerem? Existe realmente uma resposta para essas perguntas? Sim, amigo, existe. E essa resposta está na Bíblia, a palavra de Deus. Durante esta semana, comemorando a morte e ressurreição, vamos chamar de paixão de Cristo, comemorando a paixão de Cristo, nós vamos estudar algumas passagens da Bíblia que nos ajudam a compreender e a responder essas perguntas que eu fiz agora há pouco. Lendo a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos lá em Gênesis no capítulo 1, verso 1, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas num dado momento da eternidade, num dado momento da história da criação. A Bíblia nos ensina que Deus sempre existiu. Jesus Cristo e o Espírito Santo, que também é Deus, estava no princípio com Deus e existiam igualmente, nos diz a palavra de Deus lá no livro de João. 1 João, no capítulo 4, verso 8, nos diz que Deus é amor. E queridos, Deus em todo o seu amor, em sua bondade, Ele cria seres para que Ele possa amar e para que Ele possa cuidar. E nós somos uma dessas criações que Deus criou para amar e cuidar. Mas, um pouco antes, em algum momento, antes de Deus nos criar, Deus também criou no céu outros seres especiais, criados de acordo com Hebreus, para servirem diretamente a Deus. São os anjos, seres ministradores ao serviço do Senhor. Esses anjos tinham funções e tipos específicos. Havia serafins, anjos de 6 asas, havia querubins, anjos de 4 asas, havia anjos com apenas 2 asas, e a Bíblia descreve diversos seres
de formas diferentes como sendo anjos. A Bíblia também descreve que um dos membros da divindade, Jesus Cristo, também era conhecido como arcanjo, Arcanjo Miguel. Ele não foi criado, mas ele era o líder dos anjos. Ele era aquele que participou e também criou os anjos. A Bíblia também menciona no livro de Isaías, no capítulo 14, e em Ezequiel, no capítulo 28, um outro anjo criado que exercia grande autoridade no céu. A Bíblia fala que ele era bonito, que ele era belo, que ele tinha qualidades de um líder nato. E ele liderava, juntamente com Cristo, as cortes celestiais. Ele era o líder de todos os anjos. Abaixo da Trindade, abaixo da divindade, esse anjo era o ser de maior autoridade no céu. Diante dessas qualidades que esse anjo tinha, ele poderia tomar duas posições, uma entre duas posições. Ou ele poderia ser grato a Deus por tudo que Deus colocou nele quando o criou e louvar a Deus e adorar a Deus, ou ele poderia assumir uma postura de rebeldia e, afrontando a Deus, querer assumir o lugar de Deus. E o livro de Isaías, no capítulo 14, nos diz que, lamentavelmente, esse anjo escolheu exatamente querer tomar o lugar de Deus, querer assumir a posição de seu Criador. Esse anjo era conhecido no céu como Lúcifer, ou seja, filho da luz, filho da alva. E ele começou a alimentar o orgulho em seu coração, e desse orgulho alimentou a inveja de ocupar o lugar que pertencia a Deus. Alimentando esse desejo, ele traçou planos para que pudesse tomar o lugar que pertencia ao seu Criador. E começou a disseminar dúvidas no céu para conquistar outros anjos. E assim começou o que nós chamamos de conflito entre o bem e o mal. O conflito entre o bem e o mal, ele é feito de enganos, de disseminação de fake news, de informações falsas para distanciar os seres, as criações de Deus, da pura verdade sobre Deus. Lúcifer, então, começou a espalhar dúvidas sobre o amor de Deus, sobre a justiça divina e sobre o cuidado que Deus tinha com suas criaturas, apresentando Deus como um ser injusto, como um ser autoritário, como um ser que não era leal às suas criaturas. Infelizmente, o livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos diz que Lúcifer conseguiu conquistar o carinho, o respeito e a decisão de a terça parte dos anjos do céu. E um certo dia ele declarou guerra aberta ao Senhor. E a Bíblia nos fala, em Apocalipse no capítulo 12, que houve guerra no céu. Lúcifer e seus anjos guerrearam contra o arcanjo Miguel, mais popularmente conhecido como Jesus, o grande Deus e líder dos anjos. Mas o arcanjo Miguel saiu vencedor. E então não se achou mais lugar no céu para Lúcifer, agora conhecido como dragão, diabo e Satanás. E ele foi expulso do céu e lançado para a terra.
A pergunta que fica é: por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Por que Deus não destruiu os seus anjos derrotados imediatamente? Por que ele deixou isso continuar? A resposta é simples. Porque da mesma forma que Satanás, que Lúcifer, espalhou dúvidas sobre Deus, e a terça parte dos anjos aceitou acreditar em Lúcifer e se rebelar contra Deus, houve a outra parte que também rejeitou acreditar em Lúcifer. Decidiram permanecer fiel, mas não entendiam completamente os propósitos de Lúcifer e os seus resultados, as suas consequências. E Deus precisava tornar claro qual eram as verdadeiras intenções de Lúcifer. Então, Deus permitiu que Lúcifer continuasse com seus planos, para que as suas intenções e as consequências do pecado fossem reveladas, e assim ficasse claro a justiça de Deus. Infelizmente, ao continuar a praticar a sua rebeldia contra Deus, Lúcifer introduziu o pecado, a morte, a dor e o sofrimento neste mundo. E hoje nós estamos vivendo esse caos que o mundo está. Tudo porque Lúcifer conseguiu convencer nossos antepassados também a se rebelarem e a desobedecerem a Deus. Felizmente, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Criador, tinha um plano para resgatar a humanidade. E esse plano incluía ele vir viver como um ser humano, morrer a morte que seria nossa para nos dar a vida eterna. O conflito entre o bem e o mal envolve Deus querendo nos salvar e Satanás querendo nos destruir. Ambos trabalham em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos tomar uma decisão. Só que a principal decisão é nós que tomamos. É nós que devemos escolher aceitar a paixão de Cristo em nossa vida e escolher viver eternamente com Ele, com Jesus, ou escolher se rebelar contra Deus, seguindo as orientações, as tentações de Satanás. Que nós possamos fazer a nossa escolha hoje, que escolhamos Jesus, que escolhamos a vida, que escolhamos Deus. Amém?